Olá, gente, boa noite. Eu vou apresentar uma aula para vocês sobre continuação de hibridação com formação das ligações sigma e π, do tipo sp3, sp3, sp2, sp2, sp, sp, e com ligações com oxigênio e nitrogênio hibridizado. Tá? Então, vou apresentar aqui. Então, a gente vai falar sobre formação de ligações do tipo sigma e π, com ligação carbono-carbono, carbono-oxigênio e carbono-nitrogênio. Então, a gente vai ver, definir novamente o que significa uma ligação sigma, saber exatamente as características dela, né? Então, a gente vai observar interações do tipo sp3, sp3, sp2, sp2, sp, sp e p, né? Que são as chamadas ligações π, né? São ligações P, não, aqui está errado. Ligações π, tá? Então, só para a gente lembrar, que eu já defini isso, ligações sigma são ligações onde a interação, né, são interações onde orbitais híbridos, qualquer que seja, né, pode ser sp3, pode ser sp2, pode ser sp, interage com outro tipo de orbital de forma frontal, formando orbitais cilíndricos, como esse aqui, de ampla penetração, ligações fortes, ligações onde o rompimento dessa ligação expressa bastante energia, justamente por conta dessa interação simétrica, cilíndrica e principalmente de rotação livre. Isso é muito importante. E as ligações π, né, que são ligações onde a interação que ocorre entre os orbitais atômicos tipo P não hibridizados ocorre de maneira lateral, tá? Então isso vai fazer com que a penetração, dos orbitais vai ser menor. E é interessante que a gente observe que no momento em que há formação dessa ligação π, se vocês prestarem atenção, a ligação sigma já está formada. E aí o que ocorre? Ocorre que no momento em que essa ligação sigma é formada, o maior distanciamento possível entre dois carbonos se dá a um nível de minimizar as repulsões. Mas como aqui a gente está vendo, há uma aproximação de outro tipo de orbital, que é um orbital P não hibridizado. Então, para que haja essa interação, haverá uma necessidade de um encurtamento dessa ligação sigma, justamente para que haja interação lateral dos orbitais. Então, a tendência é que orbitais do tipo P realizem um encurtamento das ligações entre carbono e carbono. A gente vai ver isso mais tarde. E aí, eu coloquei aqui justamente isso, a formação, para a gente observar a ligação, a formação de uma ligação sigma sp3 entre carbonos, tá? É uma interação frontal de orbitais híbridos sp3, então nós vamos ter 4 orbitais híbridos, então eu só representei, tá, a nuvem do orbital atômico do tipo sp3 em uma das ligações, ok? Coloquei aqui um elétronzinho, só para que a gente possa enxergar que existe 4 elétrons híbridos em cada carbono. Cada carbono é representado aqui pelo vértice, pelo encontro de desses quatro orbitais, tá? Eu só vou fazer como demonstração a interação desses dois orbitais, desse carbono 2 e desse carbono 1, ok? Então, para que haja a formação desse orbital molecular, né? A gente tem aqui, ó, 2 orbitais atômicos, e quando eles interagindo, eles vão formar 2 orbitais moleculares, um ligante e um antiligante. E a gente só vai demonstrar o orbital molecular ligante. Então,
há uma aproximação dos dois átomos, né? Fazendo com que a gente chegue a um nível de energia menor, formando um orbital molecular ligante. A ligação sigma é formada, cilíndrica, tá vendo aqui? Simétrica. E aí a gente tem esse nível, né? Esse nível de formação, com rotação livre desse orbital. É um orbital que não há restrição nenhuma de rotação, e a formação desse orbital sigma sp3 sp3. A gente vai representar, obviamente, a gente não vai fazer esse tipo de coisa, dessa representação, dessa esfera, desse ovoide, em todas essas ligações. A IUPAC recomenda, a IUPAC é a International Union Pure Applied Chemistry, Applied Chemistry, que é uma organização mundial, sediada lá na Suíça, que determina as representações, a nomenclatura e todos os tipos de representação da química no mundo. Então, a IUPAC, ela recomenda, né, obviamente, que nós utilizemos esse tipo de representação quando a gente for falar sobre ligação sigma. Então, as ligações sigmas são ligações simples, né? Ó, elas são representadas por essa linha, ok? E pelas cunhas, né? A gente vai ver isso mais tarde, tá? Bom, então, uma ligação sigma do tipo sp3-sp3 é caracterizada por uma ligação simples. Ela tem um calor de formação de 347 kJ por mol, então uma ligação que tem um conteúdo energético alto. Tem um comprimento de 1,5, mais ou menos, angstrom, então é 10 a menos 10 o metro. Tá? Tem uma formação cilíndrica e uma rotação livre. Então, essas três ligações aqui é como se elas estivessem como uma hélice de ventilador, elas ficam rodando infinitamente. A ligação sigma do tipo sp2-sp2 também ela se forma da mesma forma. Há uma interação frontal, aqui eu tenho aqui agora orbitais carbonos hibridizados do tipo sp2, com 3 orbitais híbridos do tipo sp2 e um dos orbitais p que não hibridizaram. Então, eles ficam ortogonais ao plano dessas três ligações. Quando há a interação de dois átomos, né, de carbono, e aí esses orbitais eles interagem de maneira frontal, há a formação de uma ligação sigma do tipo sp2-sp2. Tá? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, a formação da ligação sigma, interação frontal, mesma coisa, os átomos se aproximam, interagem os seus orbitais híbridos, formam uma ligação sigma. Essa ligação sigma ela está aqui entre esses dois átomos de carbono. Só que aí, no momento em que há a aproximação, esses dois orbitais atômicos do tipo P, esse aqui, eles ficam próximos. E aí há a formação da ligação, que a gente chama de ligação pi, que é uma interação lateral. Há a interação dos dois orbitais e a formação da ligação. Essa ligação, a gente não vai ficar desenhando, obviamente, esses volumes todos. Imagina desenhar isso em estruturas enormes, não tem como. Então a IUPAC também fez uma representação, né, mais simples, na forma de linha, de como a gente deve representar uma ligação dupla. Então, uma ligação dupla é uma ligação que contém uma ligação sigma e uma ligação pi. Essa representação ela é uma representação universal. A gente não tem que determinar quem é sigma e quem é pi. Elas duas já estão sendo representadas por essa figura. Então, quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação onde existe uma ligação sigma e uma ligação pi. Tá? Essas ligações, elas são derivadas, geralmente, né, de um carbono hibridizado do tipo sp2. Tá? E aí a gente imagina, né, quando a gente observa dois carbonos ligados por uma ligação dupla,
é que existe uma ligação π. Essa ligação π é decorrente da formação de orbitais não hibridizados do tipo P, tá? Que é a formação da ligação dupla. Então, a gente tem aqui uma cadeia carbônica onde a gente observa a ligação dupla. A gente também pode formar ligações sigma e ligações π a partir de carbonos hibridizados do tipo sp, né? Na realidade, eu vou ter um orbital s e um orbital p hibridizados. Então, como eu vou ter aí apenas 2 orbitais hibridizados, eu vou ter 2 outros orbitais não hibridizados. Eles são representados aqui pelas essas figuras, ó, o orbital PZ e o PY. Da mesma forma que desse outro carbono. Eu tenho aqui 2 carbonos, né? Eles têm 2 orbitais híbridos do tipo sp e tem 2 orbitais não hibridizados do tipo P. Então, a gente vai ter a formação, novamente, de a interação, para que haja a formação da ligação sigma, a interação frontal de orbitais, a aproximação dos 2 átomos, e aí eles interagem e formam um orbital sigma. Da mesma forma, vai haver a formação da ligação π, que é proveniente da interação lateral dos 2 orbitais P estão paralelos, né? E esses outros 2 orbitais também estão paralelos. Então, a gente viu lá na aula de orbitais que a interação orbitalar ela só é possível quando há paralelismo de orbitais. Então, esse orbital aqui, que está no sentido vertical, jamais vai interagir com um orbital que está no sentido horizontal. Então, orbitais só interagem quando eles estão no mesmo plano. Então, esse orbital P interage com esse outro orbital P. Esse orbital PY interage com esse outro orbital PY. Dessa forma. Os dois vão interagir e vai haver a formação dos orbitais. Eu tentei simplificar, não coloquei aquele formato volumoso, porque iria ficar muito complicado de eu desenhar. Então, eu fiz aqui uma figura, né, para que vocês possam ver que houve uma formação de um orbital π, né, nesse plano, e um orbital π, outro orbital π, no plano horizontal. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma ligação sigma, que fica na interseção desses 2 planos, um plano amarelo, que é uma ligação π, e um plano azul, que é outra ligação π. Então, na realidade, nesse tipo de interação do tipo SP-SP, eu vou ter uma ligação tripla. E percebam que, nesse caso, olha o conteúdo energético que guarda esse tipo de ligação. Menos 833 kJ por mol. Então, é muita energia, porque cada ligação dessa vai encerrar um conteúdo energético. Se vocês lembrarem, uma ligação sigma comum, né, ela tem 300 e poucos quilocalorias. Então, a partir do momento em que você vai adicionando ligações, você vai aumentando o nível de energia da ligação. E perceba que o comprimento de onda, o comprimento da ligação tripla, a ligação simples de um carbono da interação sp3-sp3 tem um comprimento de 1,54. Olha como essa interação diminuiu o comprimento entre os carbonos. Por quê? Porque houve uma necessidade de uma interação lateral de um orbital P não hibridizado e do outro orbital P não hibridizado. Então, a ligação sigma SP-SP, ela não possui rotação livre, tá? E aí a gente representa a ligação tripla como a interação de uma ligação sigma e 2 ligações π. Ok? Então, essa é a representação de uma ligação. E se vocês notarem, a gente vai ter aqui um ângulo de 180 graus entre o hidrogênio e o carbono.
a gente normalmente não representa o carbono na extremidade dessas ligações. A gente vai ver daqui a pouco, mais tarde, quando a gente aprender a falar sobre estrutura, representação de cadeia carbônica, que as cadeias carbônicas elas começam a ficar muito complexas, e se a gente for ficar desenhando carbono ao longo de uma ligação, ao longo de uma estrutura muito grande, vai dar muito trabalho e a gente vai ter perda de tempo. Então, a gente vai ver mais tarde que isso aqui a gente não representa o carbono. Cada unidade, cada extremidade de uma ligação, a gente observa que existe um carbono, mas não precisa representar. Bom, eu tinha dito que a gente ia falar também sobre a formação das ligações sigma com oxigênio. Então, uma ligação com oxigênio também hibridizado tipo sp2, a gente também tem condição de interagir esses orbitais, da mesma forma que o carbono. Formação da ligação sigma, interação frontal, formação do orbital sigma sp2, sp2, então é a interação de um carbono com um oxigênio, a aproximação dos dois orbitais p, formação da ligação π, interação desses dois orbitais e formação da estrutura. Então, pela UIUPAC, a gente tem a representação, né? Então, a gente observa aqui, ó, que o oxigênio tem um orbital sigma, um orbital hibridizado do tipo sp2, e os dois orbitais não ligantes também estão hibridizados do tipo sp2. Então, a gente observa que a formação da ligação sigma, a ligação da ligação π, e os dois orbitais não ligantes do oxigênio ficam representados desta forma, ok? Então, entre esses orbitais, um orbital ligante e um não ligante, há ainda um ângulo de 120 graus, ok? Então, se vocês perceberem, ó, por conta do oxigênio, essa interação ela é muito mais energética do que uma ligação C dupla C. Uma ligação C dupla C tem mais ou menos 640 kJ. A ligação com C dupla O ela é mais energética, ok? E por conta da eletronegatividade do oxigênio, a ligação também vai ser bem menor. O comprimento de uma ligação C dupla C está na ordem de 1,3 angstrom. Olha só como aqui diminuiu em relação ao carbono quando a gente coloca o oxigênio. A mesma forma com o nitrogênio. Ó, eu tenho aqui um nitrogênio hibridizado do tipo sp2. Então, eu tenho um orbital não ligante e dois orbitais sp2 hibridizado e o terceiro não hibridizado. Então, a gente consegue fazer ligações duplas entre carbono e nitrogênio. Mesma forma, formação da ligação sigma, interação frontal, a formação desse orbital, a aproximação dos orbitais não híbridos do tipo P e formação da ligação π. A gente vai representar desta forma. Ó. Vocês prestarem atenção, essa ligação sigma entre carbono e nitrogênio e a ligação π entre carbono e nitrogênio. Os outros dois orbitais que hibridizaram, ó, eles têm a formação, eles ficam com 180 graus, formando a ligação. Olha só que interessante que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Eu fiz aqui, ó, apesar de não ter demonstrado, eu fiz uma formação de uma ligação entre um nitrogênio sp2 e um carbono sp3. Como que eu sei que é um carbono sp3? Porque nesse carbono do tipo sp3, eu tenho 4 ligações simples. Então, se eu tenho 4 ligações simples, eu automaticamente deduzo que esse carbono é um carbono que todos os orbitais se tornaram híbridos. Então, ele é um tipo de um carbono sp3, que eu tenho 4 orbitais híbridos. E aí eu posso formar uma ligação entre um orbital híbrido do tipo sp2 com um carbono do tipo sp3, sem problemas.
Tá? E isso vai acontecer de maneira corriqueira. Como que eu sei que esse nitrogênio é sp2? Porque ele tem uma dupla. Como que eu sei que esse carbono é sp2? Porque ele tem uma dupla. Aqui eu botei uma tabela para que vocês possam ter uma visão mais global sobre o tamanho e o comprimento de cada ligação e a energia envolvida para cada. Eu não consegui encontrar nas minhas tabelas, nos meus livros, esses valores de ligação, de energia de ligação, mas eu vou continuar procurando em algumas tabelas. Os meus livros aqui são mais novos, eles infelizmente não têm, mas eu lembro que eu tinha nos antigos e eu vou procurar quando tiver a oportunidade de abrir a tela.